Será mesmo que a ansiedade é um medo do futuro? Ou será que a ansiedade ela é quase como se fosse uma intolerância que todos nós, em alguma medida, em algum grau, temos à incerteza, à imprevisibilidade, a não saber o que vai acontecer? Olha, eu diria que tem esse grande mito, né? Que a ansiedade ela é um medo do futuro, que em partes pode ser verdade, mas no seu todo eu acho que não define muito bem, porque a ansiedade ela é quase como se fosse uma necessidade natural do ser humano de tentar prever o que vai acontecer, a saber como se proteger, né? O nosso cérebro ele foi programado para viver na selva, né? Então a gente precisava saber se ia vir um leão, se não ia ver o leão, para saber como lidar com aquela situação, né? Acontece que o nosso cérebro, que foi programado assim para viver nessas condições, hoje em dia não vive em condições que não necessariamente são leões, né? Mas que também são, digamos assim, ameaçadoras para o nosso sistema nervoso, né? Que a gente olha, que a gente encara e entende como se fosse algo realmente alarmante, perigoso e que a gente precisa se prevenir de alguma maneira, né? Agora, o que acaba sendo muito prejudicial? Quando todos os dias, né, com o nosso chefe, com uma mensagem que não foi respondida, com a nossa carreira, nos nossos relacionamentos, a gente fica com essa partezinha nossa ativada, tentando prever o que vai acontecer, ou como o outro vai reagir, o que ele tá pensando sobre mim, ou o que não tá pensando. Enfim, o grande problema tá aí, em a nossa parte interna entender que precisa ficar alarmada, precisa ficar ativada em todos os momentos, né? E aí, qual que é a resposta diante disso? A necessidade do controle. Só que, qual que é a grande ilusão do controle? Vamos lá, todo mundo fala sobre isso. É que a gente não consegue controlar tudo, a gente não consegue controlar essa expectativa da outra pessoa, o que pensam, o que não pensam sobre a gente, a decisão das outras pessoas em relação a coisas que interferem na nossa vida ou não, né? Então, achar que a gente vai controlar tudo e a ansiedade é essa tentativa de controle buscando a segurança, buscando a estabilidade, buscando a previsibilidade, isso faz com que a gente caia numa grande cilada, né? De achar que a gente pode controlar tudo, e que quanto mais a gente pensa sobre aquilo, maior a probabilidade de conseguir pegar todos os detalhezinhos e garantir que nada vai acontecer. Só que, como eu tenho dito, não é bem assim, porque a gente não consegue controlar tudo, né? Então, se a gente fosse fazer, por exemplo, uma metáfora, imagina que a gente está numa praia, que não é bem o caso, mas imagina que a gente está numa praia e que a gente está tentando pegar a maior quantidade de areias que a gente tem, mas a nosso único instrumento para pegar ela é a nossa própria mão. Então, quanto mais areia eu coloco, mais grãos de areias vão se esvair, porque não dá para colocar tudo. E assim é a gente, né? Assim nós somos. Então, não é quanto mais eu penso sobre isso, quanto mais cálculo eu faço, e se aquilo, e traço várias rotas, maior a probabilidade de controlar. Na verdade, vai chegar um momento que vai estourar, né? A gente consegue colocar uma quantidade de grãos aqui na nossa areia, né? E assim é com os nossos pensamentos e com todos esses cálculos que a gente acaba fazendo. A gente consegue ir até um limite. E aonde que é esse limite? É o limite onde a gente consegue controlar, coisas que a gente consegue controlar. Obviamente aqui eu não estou falando de uma ansiedade que é uma ansiedade patológica, que já passou do ponto, né? Isso daí é muito mais complexo. Mas eu estou falando sobre essa ativação, sobre esse sistema de hipervigilância que a gente chama, né? Como se a luz estivesse acesa o tempo inteiro, sem desligar, sem descanso. A conta no final do mês, ela vem muito cara. E a conta para toda a nossa vida, tanto emocional quanto fisicamente, né? O nosso sono, a nossa alimentação, se a gente fica inflamado, se a gente não fica inflamado, tá muito relacionado com a ansiedade. Então, se a luz está acesa o tempo inteiro, a conta vai vir cara no final do mês.
se a nossa luz da ansiedade ela tá acesa o tempo inteiro, a conta também vem cara, emocionalmente e fisicamente, né? Então, não estamos falando de uma ansiedade patológica, que já, né, já é algo que requer um olhar muito mais cuidadoso a nível de saúde, mas sim sobre essa coisa que nos deixa assim o dia inteiro e faz com que a gente pense, calcule muito e traga vários prejuízos para nossa vida, né? Porque acaba virando um paradoxo, né? O quanto mais eu tento controlar as coisas, mais elas fogem do meu controle, mais eu fico frustrada por causa disso. E isso vai virando um ciclo infinito, né? E aí é como eu tenho falado, né? A luz fica acesa o tempo inteiro e a gente não consegue desativar, né? Então, quando a gente para de olhar a ansiedade como um medo do futuro e começa a tratar ela com muito mais naturalidade, né, como uma necessidade interna que todos nós temos, você, eu, a gente tem de estabilidade, de buscar segurança numa certa medida. Primeiro, a gente trata com mais naturalidade e a gente reconhece que tá tudo bem ter ansiedade, né? Como eu disse, o nosso cérebro ele foi construído, programado para ter ansiedade. Para quê? Para tentar nos proteger de possíveis coisas ruins, ameaçadoras. Acontece que nem sempre todas essas coisas elas são ameaçadoras. Por quê? Porque tem muito mais a ver com coisas que a gente não consegue controlar. E aqui que vem a grande diferença. E essa quebra dessa ilusão de que a gente consegue controlar tudo isso, ativa nossa ansiedade e assim vai. Então, a grande sacada, essa grande chave, e claro, isso não é fácil, o que eu vou falar é uma constante construção, um constante aprendizado de a gente conseguir separar o que é que eu consigo controlar e o que é que eu não consigo controlar. Inclusive, vários filósofos estoicos de muitos e muitos e muitos anos atrás já falavam isso, para a gente se concentrar justamente nas coisas que estão no nosso controle. Porque a expectativa dos outros, o que acontece fora, sei lá, na vida dos outros, isso não tem nada a ver com o que dá ou não para eu controlar, né? Se o meu chefe tá feliz ou não, se tá tudo bem na vida dele ou não, isso foge do meu controle, né? Então, quando eu, aceito com naturalidade que a ansiedade, ela faz parte disso, e quando ela tá fervendo dentro de mim, ela tá tentando sinalizar que de alguma maneira eu tô me sentindo insegura, dá pra gente olhar para essa ansiedade e falar, por que será que eu tô buscando segurança? O que será que tá falando para mim que isso é uma ameaça? Ok, a gente pega isso, essa resposta e fala. E se pergunta, se questiona, né? Será que isso tá no meu controle? O que será que eu posso mudar? Né? Como é que eu posso trabalhar com essa resposta aqui, com essa minha reflexão? Ah, tá, de fato, tem coisas que eu posso fazer. Então, percebem que quando eu faço esse deslocamento de consciência, eu começo a olhar para coisas reais que podem ser feitas. E eu paro de ficar fazendo aquelas milhares de conjecturas, né? Então, ai, o meu chefe falou assim comigo, ai, não sei o quê. E sabe, paro de ficar calculando milhares de outras coisas. Ai, fulano olhou assim para mim. Ai, meu Deus, o ano vai mudar e eu ainda não conquistei tal coisa, e estão me falando que eu preciso conquistar tal coisa. Tá, mas peraí, eu quero essa tal coisa ou é só porque as outras pessoas falam que isso seria bom para minha vida? Então, a grande diferença da tempestade, digamos assim, e do que a gente pode controlar, não é só ela tá acontecendo, não, porque a tempestade ela pode estar acontecendo. De fato, as coisas no seu trabalho talvez não estejam tão boas ou na relação, e isso vai naturalmente trazer uma ansiedade, né? A tempestade. Mas agora a grande questão é como é que você vai navegar por essa tempestade, né? Então, quanto mais a gente se foca em tentar entender o que eu tenho de controle em relação a isso e o quanto eu não tenho de controle, a gente vai tirando esses pesos e de alguma maneira a gente vai reduzindo um pouco essa ansiedade para que ela atue só no normal dela.
né, só no natural, porque assim, sei lá, numa entrevista é bom a gente ficar com aquele friozinho na barriga que vai fazer a gente ficar mais presente, mais consciente, estar mais atento. Mas o que vai ser ruim? Quando ela fala, nossa, fulano tá me olhando assim, nossa, mas ele pontuou tal coisa do meu currículo. Então percebe? Uma coisa é aquilo que é positivo, que me incentiva a lidar com a situação, e a outra coisa é negativa. Quando eu vou criando milhares de caminhos e aí eu me perco no meio disso tudo. Então, quanto mais a gente se concentra, não é fácil, mas quanto mais a gente se concentra no que de fato está no nosso alcance, melhores escolhas a gente faz para lidar com as situações que são situações desafiadoras. Então, aproveita aí que está rodando o ano, vai começar 2016, finalizando 2025, para desapegar um pouco das coisas que você não tem controle algum.